Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11, 15 e 16. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ao meditar sobre esses versículos, algo foi revelado sobre nos prepararmos para cada momento e não de ficarmos à mercê de situações ou palavras que possamos nos condicionar a fazer aquilo que não queremos. Pois a armadilha mais usada pelo diabo em relação à palavra lida é a desavença, que na Bíblia muitas vezes é relatada como dissensão, ou seja, a falta de concordância sobre algo ou alguém, discórdia e divergência. Ela também está descrita como uma obra da carne. Sendo assim, temos que estar atentos às multiformes maneiras do inimigo das nossas almas agir. Porque, por mais insignificante que pareça uma dissensão, pode causar um dano irreparável em amigos que são mais chegados que irmãos, só porque um disse aquilo que o outro não queria ouvir. E o diabo usa cada palavra para criar as mais variadas situações para que haja a divisão. Porque o intuito dele é um só: destruir toda a sua descendência, como descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E assim como lemos, temos que nos fortificar no Senhor e ocupar-nos dela, pois a falta de ocupação da palavra pode permitir que alguma obra da carne se manifeste. E o mesmo que saibamos, perderemos o controle dessas atitudes e acabaremos pecando. Por isso, a orientação de Paulo ao escrever a Timóteo essas palavras reveladas pelo Espírito Santo para gerar entendimento, discernimento e crescimento na vida de cada um, alertando a perseverar naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Algo parecido com isso vemos no episódio de Abrão, como ele teve com seu sobrinho Ló. Vamos ver isso descrito no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 1 a 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas ao sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra,
e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Muitas vezes, uma falta de concordância, como a que houve entre Abrão e Ló, foi o que determinou a escolha do seu caminho. Quantas vezes acreditamos que do nosso jeito é melhor, é mais rápido, é mais interessante, e não aguardamos para que a vontade de Deus se revele e nos posicionemos como detentores da nossa verdade e não mais fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Pois quando estamos tão entretidos no resultado, esquecemos que olhar para a vontade de Deus é necessário. E nossos olhos brilham como os olhos de Ló para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, esquecendo que neste lugar poderemos ser influenciados pela vontade da carne e não mais pela direção do Espírito Santo. Por isso, faça um alerta agora. Quantas vezes Deus disse que prepararia um lugar para você trabalhar? Para alguns, como empregados, outros empreendedores, tanto para alguém como para você mesmo. E nessa convicção, abraçamos a ideia disso. E a primeira oportunidade que se apresenta a nós, não procuramos saber a vontade de Deus, mas a nossa, porque colocamos nossos olhos naquilo que pode ser ganho e em todas as oportunidades. Mas no decorrer dos dias, você começa a se afastar da presença de Deus, pois mais oportunidades para você crescer financeiramente são apresentadas, e você não vê mais limite para desenvolver todo o seu potencial, e chega ao ponto de tudo ser mais importante que a sua fé e o seu Deus. E chega um determinado tempo que as coisas desta terra são mais influentes que a palavra de Deus e que a voz do Espírito Santo, a ponto de não sentir mais vontade de se alimentar espiritualmente, nem estando com fome, porque a mente já foi cauterizada e suas emoções e sentimentos iludidos. Por isso que temos que ser independente de onde estivermos, nossa fé não pode ser iludida por nada que essa terra tenha a oferecer, porque o que está em jogo é a nossa vida espiritual e a nossa salvação. E tudo isso temos que tomar cuidado, para que tudo que aprendemos e nos foi confiado seja revelado pelo nosso testemunho e nossa palavra de ousadia e de autoridade. O Senhor nos confiou algo grandioso, e a sua palavra e as suas essências e princípios, e temos que mantê-los vivos através da revelação dessa verdade todos os dias. Vá, persevere, se mantenha mesmo diante dos mais variados pratos de lentilha, das mais variadas propostas e dos mais variados manjares. Deus te confiou algo. Faça, execute e realize seu propósito. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. E que cada dia mais a sua presença seja revelada em nós. Entregamos sim, Pai, essas primícias, essas primeiras horas a Ti, para que se cumpra, se estabeleça e se faça presente a sua vontade em nós. Mas, Pai, permita que nós enxerguemos tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta, que nós não fiquemos à mercê das coisas que o inimigo tem proposto ou das coisas que estão sendo ofertadas ou oferecidas para nós, mas antes que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento e conhecimento daquilo que o Senhor tem e quer se manifestar em nós. Não aquilo que a nossa carne quer, não aquilo que a nossa vontade quer, não aquilo que as coisas desta terra querem, mas aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque nós sabemos, quando o Senhor renova o nosso entendimento,
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela se manifesta. Então que assim seja. Quebra, Pai, grilhões, algemas, amarras, quebra, Senhor, todo encantamento sobre a nossa mente, tira toda essa ilusão para nós podermos andar nessa terra e podermos nos fortalecer e esta fortaleza levar cada vez mais a sua presença, a sua palavra e o seu caminho para todos aqueles que necessitam. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado por esse dia. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Graças nós te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E aqui quero fazer um adendo e agradecer as orações dos irmãos pela vida do Senhor Antônio e que hoje, melhor, ontem, o Senhor o levou e ele está hoje descansando com o Pai. Agradeço a todos e que continuem orando pela família, por este momento de dor e de perda. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.